Panorama de Mercado está no ar, nosso amigo produtor, nosso amigo colaborador que nos assiste aqui na Rede O Campo, em qualquer área de abrangência aqui da Coopermota. É com prazer que a gente traz esse programa, então, para te deixar antenado sobre as movimentações do nosso mercado da soja e do milho. E para nos ajudar nesses comentários locais, a gente tem hoje a nossa parceira, coordenadora de comercialização da Coopermota, a Sônia Trovo. Olá, Sônia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos os cooperados, aos clientes e a família Coopermota. É isso, vamos começar então aqui esquentando os nossos motores e chamando também para essa conversa nosso parceiro aqui da Stonex, Guilherme Sencari. Olá, Gui. Olá, Vanessa, olá, Sônia, muito bom dia a toda a família Coopermota, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. É isso, o ritmo aqui é de carnaval, quase chegando já no feriado de carnaval, mas o mercado da soja e do milho está aquecido, as coisas estão acontecendo, né? Vamos começar, então, pessoal, no nosso mercado da soja. Vamos começar, então, nessa conversa aqui, falando um pouco sobre o Fórum Agrícola ali dos Estados Unidos, falando sobre a questão da redução da área plantada de soja mesmo, né, Guilherme? É isso aí, Vanessa. Eu acho que hoje, especificamente, isso está acontecendo, né? Ontem saiu alguma perspectiva, mas isso é um senso econômico. Hoje isso muda, né? Mais trazendo a perspectiva de produtor, de fato, e diferente de Brasil, onde a gente tem aí 26, 27 milhões de hectares de pastagem degradada que a gente simplesmente pode melhorar a terra e plantar sem derrubar uma árvore, lá não. Lá, para cada aumento de área de milho, precisa reduzir a área de soja, né? Então, hoje a gente começa a ter esse sentimento, o número oficial, desculpa, o número oficial não, o número oficial vai dia 31 de março, mas hoje, né, o Fórum Agrícola começa a divulgar isso, o mercado começa a trabalhar com essas perspectivas, se vai haver redução de área de soja, que tudo indica que sim, né? Então, há a perspectiva de redução de 900 mil hectares a 1,5 milhão de hectares, né, que cederiam área para milho. Tá? Então, acho que isso é o principal de hoje e dos próximos 30 dias. Isso já vai impactando o nosso mercado local também, Sônia? Vanessa, nós estamos, hoje no Brasil, com uma área de colheita de 50%. Desse total, esse ano, diferente de outros anos, estamos com, a nível de Brasil, 44% comercializado. E você perguntou se isso irá impactar. Sim, no contexto geral, vai impactar. Uhum. E aí, a gente, então, já continua aqui nas nossas análises internacionais, Guilherme. Você acha que também traria alguma questão aqui para o nosso mercado local? Olha, há uma perspectiva, né, Vanessa, quando a gente olha, reduzir a área significa menor produção, né, e eu acho que isso de fato acaba acontecendo. Então, se for olhar para esse cenário em específico, é uma junção, na verdade, não só, né? Então, está muito em alta esse assunto de tarifação, né? Então, se eu pego leve redução de área, menor produção, e Trump hoje já sinalizando a partir do dia 4 de março aí, não só 10% de tarifa, mas 20% de tarifa em produtos chineses. Isso tende a migrar um pouco mais o foco dos chineses para cá, que tem necessidade de pouco de soja, né? Então, sim, né, eu não diria que isolado uma redução de área causaria um impacto grande, até porque a América do Sul vai vindo com uma produção significativa, está chovendo na Argentina, as condições de safra boas e excelentes na Argentina estão subindo de volta, o mês de fevereiro ele é decisivo para a Argentina em termos de chuva e está chovendo, né? Então, isoladamente, eu não diria que ela tem um impacto grande, mas a conjuntura total que está acontecendo, somado a geopolítica mundial, né, isso tudo, sim, na minha visão, não tanto imediato, né, calor da safra, colheita, pressão logística, frete mais caro, necessidade de armazém, mas ao longo do ano, mais para o segundo semestre, principalmente quando eu acho que isso tem um efeito, de certa forma, positivo ao produtor, tá? Ah, isso é bom, muito bom. E aí, então, a gente passa para falar um pouco dos prêmios dos portos, né? Eles são positivos ainda. O prêmio dos portos ele é interessante, ele tá uma montanha-russa, né? A gente viu de último trimestre, eu diria, do ano passado, positivo, né?
quando terminou efetivamente de plantar, aquilo veio para baixo, né, negativou bastante, e a expectativa é realmente de um prêmio um pouco mais debilitado. Mas, Guilherme, ele subiu, o que aconteceu? Olha, chuvas atrasaram o início de colheita, né, principalmente na parte central, mas também o oeste paranaense, que começa mais rápido, né? A gente tem fila de navio nos portos aí, aguardando para serem abastecidos, e o produtor, né, não tão contente com os preços de soja, também teve um pouco de retração nesse momento na parte de vendas. Daí o prêmio de fato subiu. Agora, quando a gente começa a ver nas mais variadas regiões, né, como inclusive da Coopermota, mas outras regiões que o frete está mais caro e está subindo, né, e a parte disso, né, tempo aberto, calor, colheita vai avançar, isso pode mudar nos próximos 10, 20 dias. Então, ele voltaria a perder um pouquinho de força, né, que por hora é uma expectativa do mercado e que também é algo normal para o movimento de colheita, de pressão de safra, né, pressão logística, eu diria, tá? Uhum. E aí a Sônia já comentou que a gente está com essa colheita já mais ou menos em 50%, e aí como é que a gente avalia aí que está essa postura do produtor em relação à comercialização da soja aqui, Sônia? Vanessa, em relação à comercialização, tá? A gente vê que o produtor está segurando um pouco esse montante de 40% vendido antecipadamente, vai servir para quitar as dívidas dele de 30 do 3, 30 do 4, e nesse interim a gente vê que as fábricas, né, de esmagamento, elas não estão agressivas, diferente do ano anterior. Eu tenho sentido na comercialização que elas estão acompanhando os preços dos portos. E o que nós vimos essa semana é uma elevação de R$ 1 no frete, e isso impacta diretamente no preço do produtor. Então, você estava falando a questão, um pouquinho antes da gente começar o programa, que a gente estava falando sobre essa busca de aumentar o preço, esperar pelo preço aumentar, segurando a comercialização, que está em um ritmo mais lento, ao que parece, né, Sônia? Mas acho que para isso não deve trazer tanto impacto como no milho. Não. Veja bem, você segura a comercialização nesse momento, porém, você vai ter um fluxo de venda maior em março e abril. E isso daí é o que o Gui falou, pode fazer com esse excesso de oferta, faça com que o prêmio debilite um pouquinho. Esse cenário a gente orienta como, então, aí nesse inteirinho, Guilherme? Aqui no nosso mercado local também. Eu acho que assim, Nilson, o mercado ele é soberano, certamente, principalmente quando a gente está num ambiente de Trump, né, que é totalmente instável, mas a sinalização, né, então, como a Sônia comentou, estamos aí próximo de 50% colhido, né, outros 50% faltam a ser colhido, ou seja, vai pressionar um pouco mais logística nas mais variadas regiões. Necessidade de espaço, frete mais caro, consumidor vendo isso e retraindo um pouco, a gente pode ver preços um pouco menores, né? Então, quem sabe aquele produtor que estiver precisando fazer alguma venda, se antecipar isso, né? Antecipar esse movimento natural, né, de uma entrada de safra, comercializar um pouco mais. Agora, claro que se ele tem uma tranquilidade financeira, né, tranquilidade de espaço, ele poderia tentar carregar um pouco mais? Poderia, né? Mas por hora, o que a gente deve ver aí nos próximos 30 dias, eu diria, é uma expectativa realmente de pressão sobre o preço em reais por saca, por movimento natural mesmo, né? Tem que considerar a sua realidade aí, mas ficar atento a essas flutuações do mercado mesmo, naturais. Né? Perfeito. E aí, partindo então agora para o mercado do milho, a gente começa falando também sobre a margem de esmagamento lá da China. Elas estão positivas ainda, né, Guilherme? Olha, quando a gente considera aqui, só colocando um adendo, né?
A margem específica positiva aqui fica para suínos, né? Então, obviamente, isso significa um consumo de farelo interessante, isso significa uma demanda interessante para milho, né? Então, acho que isso é um ponto que a margem ela oscila, né? Fim do ano a gente teve margens aí mais pressionadas, volta a ser positivo, né? E aí fala-se a todo momento de correção de estoque de suíno, como que está o mercado, tem toda essa situação. Um ponto que eu acho que vale notar quando a gente considera milho, principalmente a China, né? Hoje o estoque mundial ele é o menor dos últimos 11 anos, né? De milho eu estou falando, tá? Se eu tiro a China, porque não sai milho da China, só entra, né? É o menor estoque dos últimos 30 anos. Então, dois pontos aqui para a gente notar, né? A China certamente ela vai resguardar o estoque dela, né? A China ela deve entrar bem mais tranquila esse ano em termos de importação, né? Primeiro porque ela teve uma baita de uma safra no passado, somado todos os grãos, foram 730 milhões de toneladas, que dão uma tranquilidade para ela no abastecimento, né? E dentro da expectativa de fatores climáticos ou fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, que hoje se desenha uma neutralidade, isso significa também uma situação de safra dentro de uma normalidade para a China. Em resumo, né, a manutenção de margens positivas em suínos, né, isso traria, e também uma produção dentro de uma normalidade para a China, que são fenômenos climáticos positivos, isso significa que países continentais como Brasil, China e Estados Unidos, hora ou outra, dá uma dor de barriga. O ano passado, nossa, a China vai quebrar, deu um sol danado lá, e quando veio uma safra muito boa, né? Então, eu entendo que a China, né, ela vai interferir menos no mercado mundial de milho, só que a gente tem um mercado de milho estocado relativamente curto a nível mundial. Uhum. E aí as margens, por outro lado, aqui do milho, no mercado doméstico, Sônia, ele está em que situação agora? Vanessa, vamos falar do momento. O que nós temos? Nós temos um mercado sem oferta, tá? Falando especificamente de São Paulo, não temos oferta de produtor, a briga de braço entre comprador e produtor continua forte, tá? Mas assim, eu chamo a atenção que para setembro os preços nos portos continuam os mesmos, eles vêm se mantendo no mesmo nível. Porém, o que a gente pode ver nesse momento é essa retração, que eu acho que ainda vai por mais alguns dias, né? Lembrando, terça-feira é feriado de carnaval, mas temos, segundo o mercado, né, taxação de Trump. Então, nós vamos acordar quarta com algumas mudanças, e isso impacta em tudo. E falando novamente de milho, Vanessa, produtor, ele está assim, ele sabe que tem pouco estoque, o estoque está na mão de alguns produtores maiores, tá, que vão especular nos preços. Então, e lembrando que a gente tem uma safra que tem tudo para acontecer, tá? Se iniciando o plantio. Então, o que a gente vem vendendo e falando aqui já há algum tempo, mercado dia a dia, vamos ficar atentos. Maravilha. Tá certo. E aí agora a gente está voltando de novo a falar do Fórum Agrícola, que nós já comentamos um pouco sobre o Fórum, mas falando da soja, agora a gente fala especificamente do milho, falando desse aumento, né, projetado aí de 1,3 milhões de hectares para a safra 2023. Qual que é o impacto disso, Guilherme? Exato, a gente até entrou nesse ambiente de falar sobre o estoque mundial, né? Mas ontem até milho Chicago acabou perdendo um pouco de força, foram praticamente 10, 12 pontos de queda nessa sinalização. 1,3 milhões de hectares seriam aí 15, 17 milhões de toneladas de produção a mais, né? O que
forçaria os Estados Unidos a exportar bastante, né, como ele está exportando nesse momento. A gente tem visto nos últimos relatórios a expectativa de exportação norte-americana aumentar, né? Então, por hora, um ponto que eu acho que é válido, e aí fazendo o link com que a Soninha comentou sobre preço nos portos lá para setembro, que é quando a gente baliza o safrinha, né? Olha, tem uma Argentina entrando, né, em colheita. A Argentina, ela teve sim um pouquinho de problema com essa questão da seca, mas ela tem um mercado consumidor pequeno, né? A Argentina consome 14 milhões de toneladas, então todo esse excedente, se for produção de 45 ou 50, que seja, ela vai para exportação, e isso obviamente pressiona, né, ou não dá tanta força para o prêmio subir na parte da exportação. Migrar a área de soja para milho, trazer 15, 16, 17 milhões de toneladas a mais para os Estados Unidos, já começou um pouco de correção nos preços de milho em Chicago. Num dado momento, setembro, outubro, novembro do ano passado, tudo indicava que a gente viria preço próximo de 350 e quase tocou lá, né, 350 centavos de dólar por bushel. Agora não, agora a gente tem uma situação, pensando do lado do produtor, um pouco melhor, mas níveis que a gente viu, eu acho que vai ficando um pouquinho para trás, né? Então, isso tirar um pouco da pressão altista de milho que tinha em Chicago. Então a gente fala de dois mundos, né? Milho físico no Brasil, B3, mercado doméstico, que a Sônia comentou, e lá fora, né? Então mundo, Estados Unidos, Chicago, né? Que isso também deve perder um pouco de força. E por que você está falando tanto desse fórum agrícola? Qual que é a importância disso? Ele é um balizador de preço, né? Ele é um balizador de tamanho de produção, e quando a gente fala em tamanho de produção, entendendo um pouco a demanda, para especificamente dizer qual que é a percepção de estoque-uso. O tal de estoque-uso é o que vai nos dizer aí para onde esses preços vão. E hoje, né, versus perspectiva de fórum agrícola, versus o que o mercado está olhando, versus o que pode se exportar e consumir dentro dos Estados Unidos, os preços deveriam se acomodar ao redor de $4,50 ou 450 centavos dólar por bushel em Chicago, né? Então, obviamente, contabilizando que a safra americana vai ir bem, né? Sem seca, sem quebra. Então, a partir de agora, começa a se falar um pouco mais de perspectiva de preço balizando safra americana. Maravilha. E isso traz alguns impactos aqui para a gente já, Sônia? Acredito que nesse momento não, Vanessa. Hoje, a comercialização está em cima do mercado interno. Tá? E, lógico, a gente vai começar o plantio, e é ele que vai determinar os preços em relação à exportação. No mercado interno, a gente ainda tem uma escassez de oferta. Uhum. Maravilha. O Guilherme, essa questão da reciprocidade do etanol lá do Trump deve impactar alguma coisa aqui também? Que ele estava falando da taxa de exportação, né? Da taxação? Eu diria que pouco, viu, Vanessa? A gente exporta 200 e importa 50, 60, né? Em tese, assim, não que 200 milhões não sejam respeitáveis, mas a gente tem um mercado forte doméstico, né? Então, nesse ponto específico, eu não diria que a gente é altamente afetado. Quando entra para metais, entre outras coisas, aí a situação é diferente, né? Mas especificamente aqui, falando do mercado de etanol, acho que é muito pouco o impacto, eu diria quase nulo, tá? Isso é bom. Sim, a notícia ao produtor, isso é bom, sim. Uhum. Maravilha. Então é isso. A gente conclui. Mais alguma coisa? Mais algum recado para o nosso produtor, vocês dois? Não? Quer, Sônia? Não, pode ir. É isso. Então é isso. Vai, Gui, você ia falar? Não, eu acho que são 30 dias importantes que a gente vai entrar, né? Então, primeiro, para o andamento de safra da América do Sul, e segundo, que é a hora de descobrir o tamanho da safra norte-americana. Isso interfere em preço, né, em expectativas, acho que vale para o produtor ficar atento aí. Isso, você deu um resumo, então, da nossa conversa de hoje, e deixando o nosso produtor aí atento sobre tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E com isso a gente encerra nosso panorama de mercado de hoje. Espero vocês na próxima semana com mais informações. Bom carnaval a todos, até mais. Até, bom carnaval. Tchau, tchau.